E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Dando sequência de todo o trabalho que temos feito, né, em relação aos podcasts, trazemos hoje um tema extremamente pertinente, que foge talvez um pouquinho da arquitetura ou da construção civil, mas ele dá ênfase ao quê? Ao ENAD, que é o nosso, a nossa, ou vamos dizer assim, a nossa prova de avaliação dos graduandos que estão nos deixando em breve. Então hoje eu trago aqui para compor esse bate-papo tranquilo a professora Ananda Rosa, né, que está à frente do conteúdo ENAD de Arquitetura e Urbanismo, e o professor Jefferson Maico, que já está com nós aí desde 2017 e 2019, fazendo a frente aí do ENAD ou do curso preparatório para engenharia civil. Então eu e a Ananda hoje vamos cutucar você, Maico. Cutucar das eu não. dicas, cutucar no bom sentido, né, Ananda? Das dicas, do que a gente pode fazer, de como o aluno deve proceder, porque a gente sabe que é uma prova extensa, Sim. é uma prova cansativa, mas eu não vou me estender muito não. Ananda, vamos cutucar ele? Vamos começar? Maico, mete o pau. Antes de vocês começarem a me apertar aqui... Ele já ficou preocupado, Ananda. Já vou correr aqui. Eu vou pedir só um reforço para a professora Ananda, para ela explicar para a gente já aqui como que é feita a avaliação das questões, perfeito, o peso das questões e uma orientação de como a gente sugere a ordem de você responder então, a prova. Pessoal, presta atenção nessas falas da primeira professora dica Ananda, já. que é muito importante, né, Maico? Sim. É a primeira dica aqui para vocês. O ENAD, gente, independente do curso, arquitetura civil, né, independente do curso, ele é composto por 40 questões. Dessas 40 questões, 10 são de formação geral. Então, das de formação geral, 8 de múltipla escolha e 2 discursivas, dissertativas. Aí sobram, né, 30 de formação específica, que são 27 de múltipla escolha e 3 discursivas. E cada uma dessas, de formação geral, discursiva, múltipla escolha, de formação específica, discursiva e de múltipla escolha, elas têm um peso. E eu trago aqui o peso, eu acho que o peso vai se manter também Provavelmente. na civil, né, Maico? O peso é geral, é igual. Como que estão o peso aqui, ó? O peso das objetivas, das de múltipla escolha, de formação geral, valem 60%. As de formação geral discursivas valem 40%. A de componente específico vale 85%. E as de componente específico discursivas valem 15%. Então, a maior dica que a gente dá aqui para vocês hoje, que o Michael, né, me cutucou aqui para eu falar, é para vocês começarem pelas de múltipla escolha do componente específico. Então, comecem por aquelas 27 questões de formação específica para responder. Deixa eu só pegar sua colinha um pouquinho aqui, Ananda, porque tem um detalhe importante aqui dessa tabela também. A gente está falando aqui igual nas de gerais aqui, que são 10 questões, né? Sim. A gente falou que 60% as 8 de múltipla escolha e 40% as discursivas. Só que a gente não pode esquecer que em relação à prova geral, o peso só dessas gerais é 25%. Isso é verdade. Então é um peso baixo. O peso mesmo, pesado da prova, 75% é as específicas. Por isso que a gente tem que dar esse valor inicial aí para as de múltipla escolha específica. Depois, como múltipla escolha é mais rápido e as gerais tendem a ser questões até mais tranquilas, porque é mais de interpretação, compensa para elas. E aí depois a gente vai entrar nas discursivas. Aí, apesar de valer um pouco menos, aí eu aconselho também partir para as gerais, porque ela é uma questão teoricamente, assim, geralmente é mais pessoal, é mais tranquila para você responder e menor do que uma questão específica, que geralmente a discursiva específica ela é mais pesada. E, tipo, na engenharia é muitos cálculos, geralmente, essa questão, muitas análises. Então, você tem que ir fazendo aos poucos, porque o ENAD, ele pontua por pedaço de questão que você for respondendo. Você não precisa gabaritar ela e acertar, vale 1, por exemplo. O peso dela dentro da questão, é de 0 a 10, eles avaliam também, essa questão de dissertativa. Só que assim, acertou um pedaço, é 2 pontos. Acertou mais não sei o que, é mais 3. Então, acho que a ordem seria isso daí. Quanto a dicas também, o que eu quero passar para o pessoal da engenharia? Que eu estava até comentando com a professora Ananda. A parte das questões de cálculo. O pessoal pega
e estuda 5 anos aí com calculadora. Te adora uma calculadora. Vai lá, calculadora, vai aí até achar o número do gabarito. Isso é legal, isso é interessante. Mas o que a gente está reforçando até nos cursos preparatórios? Esquece a calculadora, porque lá no dia não tem calculadora. Não vai poder usar, né? Não vai poder, é na mão. Aí o que eu vejo de problema? Quando a gente aplica simulado, por exemplo. O pessoal pega e ele tem dificuldade para fazer a conta manual. E aí ele tenta fazer a conta exata. Então a dica que eu quero deixar. Pegou a prova, tem uma questão lá qualquer, o gabarito tá lá, as respostas. 10, 20, 30, 40, são valores longes um do outro. Você não precisa fazer a conta exata. 2,78 vezes 10 é não sei o quê. 2,8. Pode arredondar. Por quê? Porque mesmo que se não deu 10, deu 11, você chegou perto do 10 ali por arredondamento, você sabe a resposta. Então dá para você ganhar tempo com isso daí. E trabalhar com exponenciais. Tentar não trabalhar com o número 0,000. Coloca lá, 2,1 vezes 10 a menos 3. Trabalhar com os exponenciais, que a prova ela é preparada para isso. Você sai cortando os exponenciais, depois você faz a conta mais fácil quando é manual. Então isso é uma dica. E eu acho que é bem importante, porque o pessoal sofre demais. O pessoal sabe, se der a calculadora na mão dele, ele resolve. Agora na mão fica mais complicado. Agora sim, a questão os números são muito próximos, aí não tem jeito, aí você tem que fazer uma conta bem precisa, tá? As respostas é 8, 9, 10, 11, 12, aí complicou. Mas geralmente não é assim, tá? Não é realmente a regra é um pouquinho diferente, daí seria mais uma exceção. E quanto a cálculo ainda, que eu acho que tem um pouquinho de diferença, mas apesar de que cai também na arquitetura, também é importante, é a unidade dimensional. Que a gente vê algumas respostas aí de vez em quando fácil, só que aí cai lá. A resposta 0,1, 1, 10, 100, ou seja, tá na análise dimensional. Então o pessoal começa a atrapalhar. Então, fazer conversão de unidades, apesar de ser um negócio que teoricamente seria o básico para nós, aí tem muita gente que tem dificuldade. Então tem que pegar, tem que treinar. Gancho, vocês não concordam comigo que... Eu não sei, tá? Tô falando em alguma disciplina ou outra que eu ministro na casa, mas eu tenho visto, cara, que a galera que tá vindo, eles não estão muito preocupados com unidade de medida. Deixa em branco direto. É mentira? Tem que descontar, eu vou descontando, senão os caras não apegam o jeito, não. Desculpa eu estar puxando esse gancho, mas eu tô percebendo que, cara, tipo assim, 15 o quê? Metro? Isso. Quadrado? Cara, volume... Então, assim, eu acho que por isso que até eu, no momento anterior, eu falei que eu ia conversar com vocês. A gente vai sentar uma hora, em breve, se Deus quiser, pra gente afinar algumas coisas pra tipo assim, pera lá, é diferente o negócio. Mas, enfim, continua. Depois a gente fala sobre pegando um gancho nisso daí, o que eu foco até na disciplina, pra não ter problema depois. Em todos os lugares que eu dei aula, eu faço do mesmo jeito. Primeira aula de uma turma que eu nunca dei aula, eu vou falar de cálculo. De qualquer matéria que tenha cálculo, eu dou uma aula de análise dimensional. Pro cara saber conversão de unidade. Porque o cara, geralmente, mas eu falo assim, 90% tem muita dificuldade. E não pode ter. Porque se ele não sabe converter uma unidade, como ele vai fazer um cálculo depois? É básico, né? É o básico. Esse que é o problema. Aí eu ensino até questão simples para fazer conversão por fração mesmo, coisa básica, só pro cara pegar. E aí ajuda bem. Eu percebi que quando eu implantei daí nas disciplinas, quando eu ministro, me ajuda. Porque senão depois eu sofro. Porque eu dou aula na civil, mas dou aula na arquitetura também. Então, tipo assim, é bem útil. Então, daí uma dica assim, análise dimensional, conversão de unidade, conta na mão, tem que pegar. Daí é muito importante nesse momento aí para poder resolver a prova até com velocidade. Não adianta nada você saber tudo, vai ser muito lento. Se demorar demais, você não faz a prova. A prova é longa, a prova é 4 horas de prova. 4 horas, 40 questões. Né? Bem puxado, você tem que estar bem preparado. Tipo, fisicamente, tem que dormir bem, comer bem, tá bem tranquilo, descansado. Sim. São outras dicas importantes. Eu acho que parece banal, né? Falar, tá falando óbvio. Mas não é, gente. Essas dicas de comer bem, chegar bem alimentado. E todo mundo acha que literalmente o que você falou, banal, e não é. Não é. É fundamental. E descansado. Dormir bem no dia seguinte, porque pelo menos o pessoal da arquitetura, da civil também, mas o da arquitetura ele vai ler bastante. O da civil ele vai quebrar a cabeça ali em conta, em unidade de medida, e o que o professor Marco tá falando. Então,
não é banal, né? Descanse, vá bem alimentado, leva alguma coisa para pôr na boca, beba água, mas não muito para não precisar ir ao banheiro, sei lá, muitas vezes durante a prova. Aproveita, Nanda, fala pra nós da caneta aí. Da caneta eu não sabia não tinha da atentado caneta, nisso. É verdade, Você gente. sabia que pra mim, caneta, desde que ela fosse a Bic Cristal, era caneta para as provas, Não, né? é caneta Olha preta que de interessante. tubo transparente. Tem que ser igual prova de concurso. Você pode levar, eu acho que pode levar, né? Um lápis sim. e uma borracha. Mas a caneta que você vai responder é uma caneta preta de tubo transparente. E você sabia que outro dia, não sei quem me falou, que foi para um concurso, porque a Bic acabou modernizando algumas coisas, naquelas de ponta mais grossa, Sim. aquela que tem o tubinho amarelinho, não sei o quê. Não deixou fazer, Não, Ananda. não pode. Tem que ser a preta de tubinho que mostre que a caneta é preta, né? Que a tinta é preta e o tubinho transparente. Quanto a isso daí é até legal. Eu fui fazer um concurso uma vez que era só preta. E eu levei sempre levo as duas. Por via das dúvidas, sempre levo 2 de cada. Eu também levo. E leve duas canetas. Não, eu falo assim, é sacanagem, mas é concurso é guerra, né? Tava olhando pro lado, o cara preenchendo o gabarito com azul. Eu falei, esse já foi, né? Não, menos um. Menos um. E acontece, eu fiz um concurso em Santos uma vez que foi ao contrário. Eu tava chegando pra fazer com as 2 canetas e os caras lá fora vendendo, a caneta azul não pode. E lá podia as 2. Não pode azul, só pode preta. O cara vendendo caneta 10 lá fora e podia as 2. Os caras vendendo caneta igual água lá. Mas no ENAD não, tá, gente? O ENAD é só caneta preta de tubo transparente. Vai poder levar lá o lápis e a borracha para fazer as continhas lá, mas na hora de passar pro gabarito, caneta preta de tubo transparente. Leve mais de uma, porque, não vai falhar lá na hora, aí você não vai ter para onde recorrer. Quanto à resposta das questões também, o que a gente pode dar mais de dica aqui? Vamos ver. A parte do texto, né? A gente tava até comentando antes aqui, não adianta... Tipo, na parte da engenharia, eles colocam uns textos de vez em quando, tipo, diferentemente da arquitetura, que são os textos bem longos, que a parte teórica lá vai estar dentro da resposta. Na engenharia, geralmente, não é muito assim. Tem um texto grande de vez em quando, não é toda vez. Só que 80% é mais baboseira ali, só para encher linguiça mesmo, não serve para muita coisa, tá? Não todas, algumas eu digo, né? E a parte mesmo que interessa é pequena. Então o cara tem, eu aconselho, pegou a questão, é longa, dá uma lida rápida por cima para ver o que vai te interessar, aí você vai voltar nos pontos chaves, marcar para você, aí sim resolver a questão. Porque de vez em quando você pega uma questão que é meia página, eu já vi o aluno fazendo isso daí, ele pega e simplesmente ele fala, você é louco, essa questão é meia página, dá para resolver isso daqui não. Nem leu direito. Por quê? Já desanima. Mas, na verdade, é mais enrolação. Aí a questão mesmo tá lá, 2, 3 linhas. É ali que tá a pergunta e a resposta já tá dentro da pergunta. Então, isso é importante. Outra coisa também. Aqui, vamos falar de dicas. Sim. Peguei uma questão de cálculo. Puta, não deram a fórmula. Não sei a fórmula, tô perdido nessa questão. Como é de assinalar, obviamente, você não vai deixar em branco. Não. Então vamos dar um chute? Vamos dar um chute com categoria. Como que a gente vai chutar desse jeito aí? Galera, análise dimensional. Você tem um gabarito. A resposta tá tudo, por exemplo, sei lá, tá tudo em metro cúbico por segundo. Olha o que foi te fornecido de dados, passa tudo para metro, para segundo, para se conversar as unidades e tenta você, mesmo sem saber a equação, com os dados, que você tiver 2, 3 dados, só vai ter um jeito de você fazer a conta que vai dar metro cúbico por segundo, por exemplo. Então, tá hora, daqui eu vou dividir ou vou multiplicar. Se eu dividir, vira metro a quarta, não sei o quê. Não pode ser, então tem que ser dividido. Então, tipo, essas dicas o cara tem que se atentar. Tem hora que você não precisa saber a fórmula. Você consegue, só pelos dados que foi te fornecido. Então, é achar todas as brechas. Você não precisa saber 100% da prova, mas tem que saber se virar com o que é te dado ali, né? Pra você cortar caminho. E ele vai fornecer as informações necessárias para que você responda. Que foi isso que a Ananda colocou um pouquinho anteriormente, né? Dizendo que assim, não tem de onde fugir, ele vai ter que te dar as informações, vão te dar o caminho e você que vai ter que... Você vai direcionar. Né? Então é legal isso, pontuar. Eu acho que daí são as dicas principais, eu creio, sim. Eu acho que tem uma dica que é a dica de passar para o gabarito. Que sim. O Maico comentou nas dicas da arquitetura, que eu até falei para os alunos, eu falei assim, olha, não vão resolvendo a prova e já passando para o gabarito. Fiz a 1, vou passar 1 para o gabarito. Fiz a 3, vou passar a 3. Deixem um espaço lá no final para vocês passarem para o gabarito.
E passem com calma, né? Tranquilos, assim, não tenta deixar isso para a última hora, porque depois acaba dando um trabalhinho. E aí o Maico deu uma dica boa na hora de passar pro gabarito, né? Na hora de passar pro gabarito, vamos lá, você fez 33 questões, falta 2 lá. Aí questões que se você acha que sabe, geralmente, e tá dando trabalho para você chegar na resposta. Dá uma paradinha, galera, deixa as 2 lá. Pega a prova que você já fez, já pega o gabarito, aí você passa todas pro gabarito. Deixa só essas 2 de escanteio lá, se atentando para não preencher errado, obviamente, que não dá para rasurar, né? Preencheu, aí você retorna para essas questões que ficou para trás, aí uma ou outra. Aí não pode deixar muito também, que não adianta muito, né? Porque aí você fica lá, falta meia hora, aí você se mata na meia hora final lá para você conseguir fazer essa questão. Aí você cansa. Você vai lá e vai ali, porque se você... Não, vou até tentar. Tem uma hora que você falta 5 minutos, ó, não vai dar mesmo. Aí você desiste ali e vai correr pra passar o gabarito. Aí a prova que você fez lá, talvez impecável, você erra no final, porque tá cansado e tá com pressa. Então, vai, deixa tudo pronto só pra finalizar. Teve um concurso que eu fiz em Guararapes que aconteceu isso daí. Eu fiz uma questão, eu sabia a resposta, só que as unidades eram bem bagunçadas, era uma questão bem complicadinha lá. Falei, essa eu sei, mas tá enroscada aqui, deixa ela aqui, que daqui a pouco eu volto. Fui, preenchi o gabarito inteiro, deixei só ela. Eu entreguei a prova, me faltava 1 minuto pra entregar. Foi quando eu consegui acabar ela e passar pro gabarito. Se eu tivesse deixado ali, talvez eu não teria acabado, porque ia faltar 5, 10 minutos. Ou eu falar umas disso. que você sabia com toda certeza lá pro final, talvez não teria dado tempo de passar pro gabarito. Mas o meu ainda foi o contrário, eu já tinha feito a prova inteira, eu vou deixar ela pro final, mas aí eu comecei a enroscar, não conseguia matar ela, falei, deixa ela aqui. Por quê? Já tinha feito tudo, falei, vou passar, porque se eu tivesse só ficado nela 10 minutos, eu vou parar. Eu não ia acabar ela, não ia fazer o gabarito. Então, tipo assim, deu tempo de ir e voltar e deu tempo de acertar ela ainda, mas assim, tentar, tipo, jogar a favor de você, né? O controle do tempo, que a gente tinha citado até na fala também que a gente falou na arquitetura, nas dicas da arquitetura, o controle do seu tempo. Fazer os simulados que são feitos no preparatório, você tem que começar a se atentar ao tempo que você demora. Por isso que a gente monta provas semelhantes ao ENAD, no tempo de ENAD, para você saber quanto tempo eu demoro em média para fazer umas questões assim, você tem que ter uma noção, senão você fica ou muito lento ou você tá indo rápido demais, que também... Maico, quantas questões você já deu na engenharia? Esse semestre já foi um pouquinho mais de 200, mas a gente pretende chegar nas 600. Estou entendendo, pessoal, onde eu estou querendo chegar, da quantidade de preparo que esse pessoal, esses professores estão fazendo com vocês. É um negócio diferente. Né? Então, a gente precisa deixar claro isso. É porque é bastante questão. A gente trabalha, tipo assim, um pouquinho diferente da arquitetura, que são questões mais longas. A engenharia, eu trabalho com bastante questão curta, que é do conceito teórico. Coisa rápida. O cara bateu, o que é resiliência? Pá, tá ali. É coisa rápida. Por quê? Parece besta, mas você faz 5 perguntas, tem hora o cara erra 4. O cara não lembra, o cara confunde, mistura. Porque tem hora que você pega uma questão de interpretação mesmo, do texto, aí você não sabe o que é a palavra. Eu vejo muito daí, quando eu aplico questões do próprio ENAD anterior. O aluno chega, professor, mas o que quer dizer aquilo ali? Aí você fala o que é. Ah, tá, e daí eu sei. Mas o cara não sabe o que é a palavra. Então eu trabalho com esse tipo de questão da parte teórica mais rápida, para o cara introduzir uma questão mais complicada. Então eu acho que é interessante isso daí também. Então, quantidade. Quanto mais ver, melhor. Quantidade. E as pessoas começam a se acostumar também com o tipo da questão, né? Com o estilo da questão. Então, a quantidade é essencial também, mas a qualidade também, né? Não adianta muitas vezes, eu vou passar para outra logo, né? A pressa de... Aquilo que o Marco falou, é saber o seu tempo, mas o seu tempo de saber responder aquilo com tranquilidade, né? Não, agora eu tenho certeza. Não fazer na pressa, porque a gente... Até estava comentando, os alunos hoje em dia têm pressa para tudo. Sim. E às vezes tem pressa até para resolver uma questão que às vezes vai demandar um pouco mais de tempo, vai demandar uma paciência, né? Não é nem tempo, é paciência. Até no nosso preparatório, né? Tipo assim, como eu utilizo o material, já que eu já utilizei também anteriormente, a gente vê diferenças de turmas. Você pega lá, tem turma, por exemplo, que eu apliquei 50 questões num dia, em outra turma, a mesma quantidade de tempo, eu consegui aplicar 40. Então, tem que ter essa noção também, conversar de 3 anos para outros 3 anos, pode mudar um pouco o nível de conhecimento naquela área, então você tem que adequar tudo. Talvez o que você deu há 3 anos atrás aqui, você conseguiu a mesma coisa. E fora as atualizações que tem. Então você tem que ir mexendo, falando, ponderando, para dar aquele apanhado geral, né? A gente sabe que é difícil, né? São
são em menos de um ano matéria de 5 e ainda tentando puxar coisa que nunca caiu em ENAD. Você vê tudo que já caiu no ENAD. Mais o que nunca caiu. Mais o que nunca caiu pra ver se acerta. Eu lembro que na última eu fiz a contabilidade das específicas, das 35, 18 a gente trabalhou em sala. 17 a gente não tinha trabalhado em sala ainda. Isso que a gente tinha feito 500 questões. Só que assim, das 17, muitas dá pra você matar fácil, porque pela experiência das outras e tal, você consegue matar. Conteúdo de sala de Mas aula. mesmo assim, é difícil você trabalhar todas que vai cair. É quase impossível você falar de todas. Você pode até comentar da grande maioria, mas ainda fica coisa pra trás, né? Porque é muito conteúdo, né? É muito pesada a prova, é bem extensa, né? Muito, é bem complicado, até por conta da complexidade, né? Vamos dizer assim, é difícil, né? Essa área de construção, né? Tipo, tanto na civil quanto na arquitetura, é uma área abrange muito, né? Abrange muitos outros conceitos, muitas disciplinas, desde economia, cai administração. Um dia eu dei uma questão de ENAD que era administração, cara, mas cai no ENAD, cai tudo no ENAD. Cai tudo. Tudo que você poderia ter visto na faculdade vai cair. Gente, pra gente ir pra essa reta final, Ananda, o que você quer perguntar pro Maico? Eu acho que a maior dica que a gente pode dar aqui agora, eu vou falar por mim, tá? Depois eu vou passar a palavra pro Maico para que ele fale por ele. Gente, vocês estão amparados, vocês tiveram uma preparação muito boa e continuam agora no segundo semestre com uma preparação muito boa. Então, autoconfiança. Tudo. E aproveitem, né? Aproveitem. Até foi uma coisa que eu comentei hoje, né, com os professores, né, às vezes, o Pincerado tá cobrando do aluno a presença, tá cobrando. Gente, a presença não é para mim, né? É pro aluno. Sim. É para ele tem que entender o valor do que vai ter isso em questão de prova para ele, né? Então... Muito aluno reclama, vou fazer ENAD, tem que fazer essa prova aí, ou tipo, tem que fazer esse curso, pô, quem não... Eu gostaria muito se, quando o aluno, no último ano meu, tivesse tido uma revisão geral o ano inteiro, pra fazer uma prova, tipo, que não vai mudar muita coisa, assim, tá certo, a nota ENAD é importante pra ele, pessoalmente e tal, mas tipo assim, não é que vai, fui mal, tomaram meu diploma, não vou pegar meu diploma, não é bem assim, não é assim que funciona, mas assim... Dá pra você ver quando você tá sendo testado. Dá pra você ter uma análise, né? Pô, acertei lá 50% da prova, pô, beleza, é uma legal. revisão, né? É uma revisão. Que é aquilo que eu falei anteriormente, do elogio que o aluno Thiago fez à professora Ananda de uma dica que ela deu de um arquiteto que ele nunca tinha ouvido falar. Sim. Então isso aí... Poxa, é aprendizado, né, meu? É, conhecimento. Você tá... Não é uma disciplina, mas você tá ganhando conhecimento. É um apanhado geral. Experiência, conhecimento. Sim. É uma coisa que sempre... Só tenho que agradecer a minha mãe, né? Que se não fosse ela, não estaria aqui. Que ela sempre me falou, cultura, conhecimento e o seu diploma nunca ninguém vai tirar. Conhecimento nunca é demais, né? Pode ser... Tipo, quando eu estudava, eu falava, o pessoal, igual eu falei, administração, eu também não tô nem aí. Eu falava, rapaz, é específico, eu tô dentro. Por quê? Porque se tá aqui, serve pra alguma coisa. E vai servir. É útil. Tipo, onde eu trabalho hoje, eu dependo de matéria de administração e contabilidade. Tipo, teoricamente... E não é a primeira vez que você pontua e deixa claro isso aí sobre a importância. Importante. Todas as matérias são importantes. Quando eu dou aula para arquitetura, eu cito. Vocês dão risada, fala que estrutura não é importante, hidráulica não é importante, elétrica, todas são. Na arquitetura, o ENAD cobra muito essa interdisciplinaridade e cai muita questão. Aí você fala, essa questão fala de projeto, mas não é só projeto. É projeto, aí dentro do projeto ela vai cobrar o momento histórico em que aquele arquiteto fez aquele projeto, vai cobrar a estrutura, vai cobrar um programa de necessidade, então tem um monte de coisa envolvida. Perfeito. Então, essa interdisciplinaridade também é importante, né? O conhecimento. Acho que para finalizar a minha parte, eu só falaria assim, pega e faz a prova como um desafio próprio seu. Quero ver. Tem que acreditar, né, Maicon? Se testa. Eu vou lá, os caras acertou 60, eu vou acertar 70. Eu vou acertar 80%. Vou lá, vai lá, faz uma meta aí. Eu brinco com os alunos, eu já fiz 3 vezes o ENAD, não no dia lá, porque eu não posso. Mas sai a prova o pessoal lá, a gente consegue resolver. Eu sou prova disso, hein? Porque todo ano sai o ENAD, no dia seguinte ele resolve e já me manda. Eu resolvo, eu quero acertar. Eu tô engasgado, eu tô com 3 provas, 80%. Eu não consigo nem pra mais, nem pra menos. Pô, você dá aula de ENAD e não sabe tudo? Não sei tudo. Se eu soubesse tudo, tá suave, né? Mas não é assim. E é difícil a prova. E 80% é mas puxado. no primeiro simulado que a gente fez antes de começar a preparação,
Os alunos acertaram o quê? 70% da prova do que eu te passei? De vocês, Os arquitetos? teve acho que 65, 65, acertaram. 65, né? Que é uma 70, média. quase 70. Que eu me lembro, a maior nota que nós já tivemos na arquitetura, na civil nós passamos de 60%, um aluno... Acho que foi 57. 57, Foi a Emily. Né? A Emily. Na arquitetura teve uma menina que acertou 85. 86% a Maria Gabriela. Foi uma De nota alta. Parapuã. Gente, de Parapuã, uma cidadezinha que perde Prudente. Mas são casos raros, hein? Assim, é a nota alta, assim, de Mas o ENAD. pessoal foi bem Ela no foi- ela simulado. tava então, na assim, curva. autoconfiança. A Sim. curva dela foi acima da média nacional. Foi uma coisa monstra. Sim. Não, tem gente que consegue, mas você vê como que é difícil. Da engenharia, nós estamos lutando aí pra tentar, mas é difícil, hein? Bem difícil. Eu tô esperando. vai dar tudo certo. Com a Vai dar tudo arquitetura. certo. Gente, então obrigado, Ananda. Obrigado, Maico. E pessoal, guardem essas dicas. Assistam essas dicas, ouçam e levem porque o sucesso é garantido. Gente, um abraço, obrigado, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.
Bom, Paulo,